Poxa, química é muito difícil. Essas matérias me dão medo. E se dissolução química não entra na minha cabecinha de dragão? Como eu vou fazer essa prova agora? Ué, Furinha, química nem é tão difícil assim. E aliás, essa semana eu e meu grupo vamos gravar um vídeo justamente sobre o assunto que você está estudando. E, em sua homenagem, nós vamos fazer um bom trabalho. E pode ter certeza que você vai arrasar nessa prova. A matéria de química está te emburrecendo? A dinâmica das substâncias está te irritando ou está te causando dor de cabeça? Não tem problema. Aqui no Química Todo Dia, nós resolvemos todos os seus problemas relacionados à química. Na aula de hoje, soluções químicas. Afinal, o que são soluções químicas? Soluções químicas são misturas homogêneas onde há o acontecimento da reação entre duas substâncias, na quais uma é dissolvida na outra. A substância dissolvida é chamada de soluto, e a substância que dissolve é chamada de solvente. Soluto pode ser muitas substâncias, como por exemplo o cloreto de sódio, que é o sal, nosso famoso sal de cozinha. E o solvente, geralmente utilizamos a água, que é a chamada de solvente universal. Relacionados aos estados físicos, as soluções têm três tipos: as soluções líquidas, gasosas e sólidas. Exemplos de soluções líquidas são, por exemplo, o soro fisiológico, ou uma mistura entre sal e água. Das soluções gasosas, o ar atmosférico que nós respiramos é um exemplo de solução gasosa. E de solução sólida, a gente pode citar o aço, que é uma mistura homogênea, uma solução homogênea, de ferro e carbono. Bom, agora a gente vai falar sobre os tipos de soluções. Além da relação dos estados físicos, a gente pode classificar soluções relacionando a quantidade de soluto e solvente. Elas podem ser classificadas em soluções insaturadas, saturadas ou supersaturadas. E agora, pegue seu café, porque lá vem as experiências. Bom, uma solução insaturada é uma solução na qual há uma menor quantidade de soluto do que o limite máximo que o solvente é capaz de dissolver. A definição desse tipo de experiência não apresenta nenhum tipo de corpo de fundo. O soluto adicionado ao solvente é dissolvido totalmente e é visto somente em uma face, sendo uma solução homogênea. Agora nós adicionamos 60 ml de água a um recipiente de sua escolha. O passo seguinte é adicionar certa quantidade de algum soluto, nesse caso o cloreto de sódio, em quantidade de 5 gramas. O passo 3 é misturar. Aqui nós podemos ver que o sal dissolveu totalmente na água, sendo apenas 5 gramas, não atingiu a quantidade máxima de soluto que o solvente consegue dissolver, que seria 21,6 gramas. A gente colocou apenas 5 gramas de sal e dissolveu completamente. Já as soluções saturadas são aquelas nas quais há a quantidade máxima de soluto que um solvente pode dissolver, podendo ter ou não corpo de fundo. Geralmente o corpo de fundo aparece quando você ultrapassa esse limite de soluto no qual um solvente pode dissolver. Um bom exemplo é quando você adiciona uma quantidade grande de açúcar e uma quantidade X de água. Você pode perceber que o açúcar precipita para o fundo do recipiente que você está utilizando para dissolver. Esse é exatamente o chamado corpo de fundo que aparece nas soluções saturadas que ultrapassam o limite de solubilidade de um certo solvente. Agora adicionamos 60 ml de água a um recipiente da sua escolha. No passo 2 a gente pega uma quantidade X de um soluto, nesse caso o sal de cozinha, cloreto de sódio, em quantidade de 1,60 gramas. Mexemos até que o soluto esteja totalmente dissolvido no solvente. Agora adicionamos mais 15 gramas de sal e misturamos novamente. A quantidade máxima que 60 ml de água suporta de cloreto de sódio para dissolver é 21,6 gramas. Aqui a gente vai finalmente ultrapassar o limite. Bom, aqui a gente pode ver que mudou a coloração da água, né? E também a gente pode ver que no fundo há uma certa quantidade de sal que precipitou. Esse é o chamado corpo de fundo e é o excesso de soluto, né, de sal, que a água não conseguiu dissolver. Por isso que aqui temos uma solução saturada, que ultrapassou o seu limite de solubilidade e temos a presença de um corpo de fundo, que se trata do excesso do soluto não dissolvido. Agora falando do tipo de solução mais interessante, nós vamos falar sobre as soluções supersaturadas, que são soluções nas quais os níveis de quantidade de soluto são maiores do que o limite máximo que o solvente consegue dissolver em certa substância. Geralmente, esse tipo de solução aparece quando nós aquecemos o solvente, geralmente a água. Mas do porquê isso acontece? Pelo fato das moléculas da água ficarem mais agitadas, dando mais espaço para moléculas do soluto em questão, podendo ser sal ou açúcar. Ou seja, há um maior índice de solubilidade da água por conta desse aumento da temperatura.
é um tipo de solução instável e muito sensível a qualquer tipo de perturbação. Ou seja, a mínima perturbação, como bater no recipiente, pode acabar fazendo com que a quantidade de soluto que estava dissolvida acabe se precipitando e criando um corpo de fundo no fundo do recipiente no qual ocorreu essa experiência. Mano, foca bem aqui no cantinho. Tô focando? Aqui, ó. Deixa eu focar. Que legal, professor! Finalmente consegui entender. Aprender química com experiências é bem mais fácil. Obrigado, vou arrasar na prova. Que é isso? De nada, Furinha. E eu te falei, química nem é tão difícil assim. Lembre-se, vídeos sempre são bons para encaixar o assunto nessa sua cabecinha de dragão. Não faz mal assistir algumas experiências de vez em quando. Eu tenho certeza que você vai arrasar nessa prova.